1899. O ano da virada do século era marcado pelo surgimento de uma nova cidade. Campo Grande, naquela época, ainda ligada ao estado do Mato Grosso, não era um local em que se depositava grandes expectativas. Um cenário rural, que somava histórias de gente sofrida, que migrara após frustradas expectativas de achar ouro nas Minas Gerais. Era uma cidade cercada de fazendas, de criadores de gado. Então era uma economia realmente que era predominantemente pecuária e não havia praticamente questão de indústria, havia o pequeno comércio, era o funcionário público, né, que estava ali, mas a maioria e muitas famílias viviam de uma economia de subsistência. 30 anos se passam. A cidade começa a crescer. Mas assim como o restante do país, o Centro-Oeste sofre com os acontecimentos políticos da década de 30. A Era Vargas, que duraria 15 anos, seria marcada por uma opressora ditadura. E é nesse cenário de poucas expectativas que a educação adventista desbrava o Centro-Oeste do país. Naquela época não havia eleição para governadores, era indicado pelo presidente da República. Então a gente tem um período, quando nasce a educação adventista aqui, nós não estamos num período democrático no Brasil, né? E não tem toda aquela, diríamos assim, aquela liberdade, toda aquela de você ir atrás de instituições do Ministério da Educação, coisa parecida. Sem tantos apoios, uma igreja que já se estabelecia no Centro-Oeste há mais de 20 anos começa a dar ali os primeiros passos para iniciar uma escola. O que se passava na mente daqueles pioneiros não era, no entanto, diferente da motivação que ao longo da história influenciou a abertura de colégios confessionais. Era o amor a Cristo e a esperança na sua breve volta que os motivava a prosseguir, mesmo diante das adversidades. A igreja adventista, ela sempre teve como princípio, já nas suas origens, a questão tanto da reunião desses membros, dessas famílias, para cultuar, e a preocupação com os filhos dessas famílias, e essas preocupações, para atender essa demanda, ela sempre usou como mecanismo ter uma escola paroquial, uma escola junto à paróquia, uma escola junto à igreja. Episódio de hoje, Desbravando o Centro-Oeste. A segunda maior região geográfica do Brasil é também a menos populosa. Região de planícies sem fim, onde lá de longe se avista o horizonte. Um berço de rios que emanam vida e tornam a terra próspera. Estamos na região centro-oeste do Brasil, onde o Cerrado divide espaço com a capital federal, onde o trabalho, aliado ao conhecimento, alargou fronteiras e onde há 80 anos, uma educação multicultural e diferente tem deixado marcas que ultrapassam gerações. O Centro-Oeste brasileiro é uma região interessante porque dentro desta região está a capital do Brasil. Então aqui está a sede administrativa, temos aqui, falando em educação, grandes escolas, grandes redes de ensino e a educação adventista é muito forte aqui também. E isso é um indicativo de qualidade, porque competir nesse mercado tão seleto é somente para aqueles que apresentam qualidade, estrutura, e a educação adventista tem tudo isso. A nossa região é composta do Mato Grosso do Sul,
Goiás e Tocantins. A nossa sede fica aqui no Distrito Federal. O que caracteriza a nossa região é a agricultura e a pecuária. Inclusive, somos chamados do celeiro do Brasil. Mas também faço um destaque para o turismo. Nós temos, por exemplo, a beleza da nossa capital, Brasília, com sua moderna arquitetura, e o bonito Pantanal, que banha os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A semente da educação adventista aqui na nossa região foi plantada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na época era um estado só, que era o estado do Mato Grosso. A igreja estava sendo organizada aqui na cidade de Campo Grande, até então estado do Mato Grosso. Então, em 1936, na esquina da rua Barão do Rio Branco com a Rui Barbosa, a professora Felisa Mota começa então a atividade da educação adventista. Quando eu tinha 5 anos, meu pai já havia acabado o curso de medicina e havia feito uma especialização em cirurgia geral. Nesse período, ele foi convidado pela organização adventista para trabalhar no hospital num estado que chamava-se Mato Grosso, numa cidade de Campo Grande. Nós não conhecíamos, sabíamos que era uma região assim bastante selvagem. Tínhamos medo, Mato Grosso, animais, feras, a gente não sabia o que era. A minha família aceitou vir para cá. O público inicial a ser atendido eram os filhos dos paroquianos, os filhos dos membros da igreja. Nessa época, a igreja ela ficava situada bem no centro da cidade. Hoje, onde está e onde era a igreja, hoje é uma farmácia. Então, uma escola que começa humilde, o que predomina é a vontade de ensinar, de educar, de passar valores, mas não existe uma estrutura física ideal. Um prédio pequeno de 2 pisos, sendo que no piso inferior ficava uma das salas de aula, onde foi os primeiros anos da minha vida escolar, foi nessa sala. E essa escola que está ali no centro da cidade, e é a única igreja, ela atende tanto o filho do doutor quanto o filho do trabalhador. Havia uma área para recreio bastante pequeno, que ficava entre o prédio da igreja e essas salas, e isso era a minha escola. Até 1970, ela oferecia apenas do primeiro ao 3º ano. Não havia o 4º ano primário. Não tínhamos em Campo Grande, naquela época, nenhuma outra instituição educacional adventista. Então, o único que tínhamos era esta. E aí, quando cresce o número de membros, e lá na central já não cabia mais, nesse endereço da Barão do Rio Branco com a Rui Barbosa, e a cidade está crescendo para o lado de cá, abaixo do córrego, tem que ter um córrego que divide a cidade. E aí, o que acontece? Eles resolvem construir, eles alugam primeiro um salão para essas pessoas se reunirem. Esse salão era na Avenida Bandeirantes. Eles ficam ali 1 ano e ano e pouco e adquirem um terreno que na época a rua se chamava Melvin Jones. Depois mudou teve 3 ou 4 nomes depois, mas é onde se estabeleceu, construiu a igreja, chamada Igreja do Bairro. E daquela escola inicial, no encontro da Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco, a primeira escola adventista do centro-oeste do Brasil se muda para esse endereço, no bairro Amambaí, o mais antigo da cidade de Campo Grande. No início da década de 60, começa uma nova história, de uma nova escola, que vai funcionar atrás da igreja. Passos para uma mudança necessária, que aconteceria de forma paulatina e que quase 3 décadas depois apresentaria surpresas difíceis de se imaginar naquela época. Era o começo, apenas o começo de uma nova história. A minha história nessa escola começa há 30 anos, em 1985. Era uma escola que ficava junto à igreja do bairro Mambaí, lá na Salgado Filho. Eu estudei na escola, eu comecei em 89, quando a gente mudou para Campo Grande. E aí eu estudei 4 anos, que era a escola adventista da igreja do bairro Mambaí. Era bem pequena, tinha aproximadamente 10 salas de aulas. O pátio e a quadra se misturavam, ou era quadra ou era pátio.
e a estrutura era pequena naquela época, mas a gente era muito feliz lá. O que eu gostava na época, como a igreja era do lado, as semanas de orações que tinha na escola, uma vez em cada semestre tinha semanas de orações, e assim, é uma coisa que me marcou bastante. E os professores também, tem professores daquela época que deu aula para mim, que hoje dá aula para o meu filho. Eu lembro que a professora Edir Alencar, ela dividia a lousa, o quadro negro, famoso, né, em 3 partes. Então aqui, primeiro ano, segundo ano no centro e o terceiro ano. Eu lembro que quando eu comecei o segundo ano, a parte que eu tinha de escrever era que estava no meio do quadro. Ali ela começa numa escola para atender, naquele tempo chamada escola primária, né, para atender até terceiro, quarto ano. Depois ela passa a funcionar o que nós chamamos de ginásio, de 5ª a 8ª série, com o nome de Escola Adventista Princesa Isabel. No ano de 75 ocorre a primeira formatura de 8ª série, né? E aí a escola vai aumentando, a escola vai crescendo. Então a igreja vê a necessidade de ter uma escola num local, num prédio maior, num espaço maior para poder atender essa clientela, já que a escola era ao lado de uma igreja. Então no ano de 1989, na Avenida Cuiabá, com um prédio ainda um pouco pequeno, mas com um quarteirão, vamos dizer assim, ele começa então as atividades do que chamava-se de Centro Educacional Adventista Campograndense, SEAC. Hoje, o colégio leva o nome de Colégio Adventista Campograndense. Uma construção que traria recompensas não mais apenas para o que era a princípio o sonho dos pioneiros. Aquela escola que saía dos fundos de uma igreja e ganhava formas próprias, não se desligava, no entanto, de sua filosofia clara, educar para a eternidade. Ela apenas galgava novos espaços para alcançar, assim, novos horizontes. Mudei para Campo Grande no final de 1994, vindo então residir nesta cidade. Já conhecia e conheço desde pequena a educação adventista. Estudei nos colégios adventistas dos 7 aos 23 anos, onde terminei pedagogia em São Paulo. E então comecei minha vida de trabalhos nesta área educacional em São Paulo, no Paraná, em Rondônia, em Mato Grosso, e então neste ano vim para Campo Grande. Lá era uma igreja, assim, que no fundo tinha as escolas, as salas de aula. Aqui não, já era um prédio enorme, com quadras, tinha um espaço bem maior na hora do recreio. Assim, era o início. E hoje está nessa potência toda, né? Eu vi de fato uma escola com um monte de salas e tinha aquela coisa dos professores revezarem. Então foi muito importante. Eu lembro que também eu comecei a conhecer mais pessoas, porque no fundo da igreja era muito restrito, né, o número de alunos. E quando eu vim efetivamente para cá, eu pude ter um contato muito maior, muito mais abrangente, uma biblioteca grande. Eu me lembro assim com alegria e com certa emoção desse momento. Quando eu entrei aqui, assim, a escola tinha um prédio só, era só o lado de cá, não tinha da segunda parte, só tinha até o ensino médio, mas eram só de manhã. Aí depois a escola passou por várias reformas. A escola funcionava ainda num prédio menor, pequeno, mas que oferecia desde o pré-escolar até a 8ª série. Nós tínhamos naquela época em torno de 800 a 900 alunos. Eram muitas salas de todas as modalidades que eram oferecidas, e esta escola então despontava já com um grande potencial para o trabalho aqui neste local. Quando ele veio aqui para a Avenida Cuiabá, então o colégio vai começando ano após ano, aumentando o seu número de alunos. Há 3 anos atrás nós tínhamos 615 alunos, uma média de 600 alunos na escola. Hoje nós contamos com 1.621 alunos aqui no Colégio Adventista. Eu, na verdade, estou aqui desde 1993. Então esse ano fazem 23 anos que eu estou aqui. Eu nunca imaginei trabalhar no Colégio Adventista. Eu sempre dei aula de piano. E aí, de repente, um dia, um diretor dessa escola precisava que tivesse um coral na escola, porque era a maior escola do estado. Ia haver um encontro de corais e a escola não tinha coral. E o encontro ia acontecer em setembro. Em junho, ele me chamou para fazer isso. Mas até então era só para essa programação. Eu ia só ensaiar um coral para essa programação.
e nós nos apresentamos no Palácio Popular da Cultura e depois disso, então, eu fiquei na escola ensaiando somente os corais da escola. Depois foi passando o tempo, meus filhos estudaram aqui, o coral foi crescendo e eu tinha o coral de jovem que era muito bom e tinha o coral dos pequenos e sempre muitas apresentações, aniversário da cidade, essas coisas assim. E aí comecei então entrei para o campo da arte. Nessa altura eu não tinha pedagogia, eu só tinha música. E aí quando eu me vi aqui dentro da escola já, aí eu fiz pedagogia. A Marla também compõe algumas músicas. Eu gosto porque são animadas e também falam de Deus. Eu acho que eu não nasci para fazer outra coisa. Eu acho que eu nasci para dar aula e para mexer com corais, só que eu não sabia disso. Eu levei um susto quando eles me chamaram para fazer coral, para trabalhar com coral, porque eu nunca tinha feito isso. Quando tem uma apresentação, que você vê todo aquele teu trabalho que você fez acontecer de forma grandiosa, aí você, nossa, é muito gratificante. É fundamental a música na escola. Uma escola que tem música é uma escola viva, né? E hoje nós temos envolvido em corais, juntando os 4 corais, nós temos de 1.300 a 1.400 alunos que fazem parte dos corais. E as apresentações com condução são grandiosas. Nós temos que escolher grandiosa pelo tamanho do coral, né? Não, mas pelo tamanho do coral é grandiosa. Sua vida será só de luz, se escolher caminhar com Jesus. Ele é fiel e só quer o seu bem. Eu estudo nessa escola há 6 anos e eu faço parte dessa história por causa da minha família. Estudo meu pai, minha irmã, meu primo, minha mãe estudou e meu tio estudou. Eu comecei a estudar aqui em 2007, tinha apenas 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Naquela época ainda não tinha ginásio, não tinha tanta coisa para fazer na hora do recreio. Aí a gente ficava brincando de queimada, ficava jogando bola com garrafinha, com a criançada. Eu estou no 7º ano, eu gosto muito das aulas de ciências, de história, de matemática. Gosto muito dos professores, eles gostam muito de ajudar a gente a pensar no futuro, pensar no Enem, no que você quer se formar. Também a estrutura da escola é uma estrutura bem melhor que quando eu entrei. A escola está mais nova, está com um ginásio agora. Eu e meu irmão estudamos nessa escola quando era lá ainda nos tempos antigos, lá na Avenida Salgado Filho. E de lá para cá a gente acompanhou o quanto essa escola cresceu, a cada ano surpreende, nas suas instalações, oferta porque na época eu não me recordo se tinha coral, se tinha ginástica, se tinha futebol, e hoje oferece essas oportunidades. Então é muito gratificante ver que eu estou podendo proporcionar aos meus filhos algo que nós não tínhamos, mas que a sementinha foi plantada lá atrás. E hoje tem meu sobrinho aqui também, então é uma segunda geração da família que está podendo aprender, ter os mesmos valores, os mesmos princípios que nós defendemos, e é muito bom acompanhar ano após ano esse crescimento. E esses frutos, plantados na planície do centro-oeste do Brasil, têm sido colhidos, um a um, de geração em geração. Eu me formei, fiz medicina. Quando acabei medicina, eu acabei fazendo minhas pós-graduações, fiz residência médica em medicina interna, fiz residência médica em dermatologia, onde me apaixonei por ela. E depois disso também continuei minha carreira acadêmica, fazendo mestrado, fazendo doutorado. E hoje nós estamos aqui na universidade. Nunca cheguei a pensar em outra coisa, eu sempre quis fazer medicina, era meu sonho desde pequena, eu também já acompanhava meu pai com alguns pacientes e era isso que eu queria para a minha vida. E a educação foi muito importante porque abriu os olhos nesse sentido, foi uma educação boa, de qualidade e fez com que no futuro eu pudesse entrar na faculdade de medicina. E essa boa base foi o suficiente para que ela fizesse um bom curso e foi o suficiente também para que ela também agora conseguisse
passar essas fases difíceis que são essas provas que todos nós temos que nos submeter. Agora, uma outra alegria muito grande que eu tenho, que não é somente ela que também está fazendo isso, mas meu próprio genro, o Guilherme. O Guilherme também ele tem toda a estrutura educacional, ele tem em educação adventista. E ele também fez a mesma coisa, ele também fez os concursos vestibulares, passou, ele também é médico. Sempre fui da educação adventista, desde Curitiba, onde eu morava, eu estudava no colégio adventista lá, o Bom Retiro, CCA, e depois eu vim para cá para estudar no chamado SEAC, que é hoje o que chama esse Colégio Adventista Campo Grandense. Foi na terceira série em 1995. E eu fiquei nesse colégio da terceira série até a oitava série, até 2001. E sempre gostei muito de estudar lá. Sempre foi um colégio que preparou bem a gente. A gente chegou bem no ensino médio e não senti falta de nenhuma deficiência do estudo para que a gente pudesse chegar onde chegou hoje. Eu me formei no ensino médio aqui nessa escola em 1999. Estudei a vida toda nesta escola. Logo na sequência, quando me formei em 1999, eu já ingressei na engenharia elétrica, aqui mesmo, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na sequência, eu fiz meu mestrado aqui também. Depois, eu fiz na Universidade de São Paulo, na Estadual Paulista, o meu doutorado. E na sequência, eu saí para o meu pós-doutorado, após já estar ingressado na Universidade Federal também como professor, que eu realizei em Montreal, no Canadá. Atualmente, eu sou professor, um professor de dedicação exclusiva da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Também atuo em projetos de pesquisa no Brasil e no mundo todo. E também tento fazer com que as minhas ideias, aquelas ideias que saem do laboratório, se transformem em produtos através de empresas que compram nossas ideias e que investem em aplicações e coisas que podem fazer a nossa vida melhor, mais confortável. Eu fiz faculdade de medicina aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Gostei muito também de fazer aqui e de continuar na cidade, né, onde eu nasci, cresci e hoje exerço profissão. Eu trago toda essa formação integral, toda essa formação completa para a minha vida hoje, para tomar decisões que sejam coerentes, decisões que sejam corretas e sempre lembrar que acima do conhecimento existe um Deus que governa tudo. Consolidada, firme e assim como as características da região centro-oeste, com objetivos planos, claros, ao alcance da visão. Dizem que em qualquer ponto da cidade de Campo Grande é possível ver a linha do horizonte. Uma visão que lembra a educação adventista nessa região. Uma instituição que tem preparado seus alunos há 80 anos para de qualquer ponto de suas vidas enxergarem o céu. E o mais importante, ela os ensina a sonhar em morar lá. Como escola denominacional, nossas músicas todas são voltadas para Deus, voltadas para Cristo, para a educação, em como ser melhor. Então a gente está passando essa mensagem de salvação, né, de Cristo como nosso modelo. Isso é fundamental, nós precisamos passar isso para eles e é isso que nós passamos. Quantas pessoas em 80 anos a gente educou, passou valores, contribuiu para a formação? Quer dizer, se você pegar em 80 anos e a gente fizer uma média de 20 e poucos anos por geração, a gente tem pelo menos 3 gerações que foram educados, constituíram família, que meus filhos estudaram aqui até o ensino médio. Então, valeu a pena nesse sentido. E no sentido de que qual é o diferencial? Porque a educação adventista, ela não se preocupa só com o acadêmico, mas ela se preocupa com
os valores que permanecem. E eu fico muito feliz pelo fato de eu fazer parte da história da educação adventista aqui da nossa região. Eu fico muito contente também de Deus ter me encaminhado a participar dentro de uma família que tem uma vocação educacional por excelência. Então, isso tudo assim acabou a gente nos motivando, nos inspirando para que mais e mais nós investíssemos em educação. Eu me sinto parte dessa história maravilhosa que é a história do CAC. Não só porque eu estudei aqui, mas também porque meus irmãos também estudaram aqui. E é maravilhoso a gente poder reencontrar esse ambiente, né, e observar que por esses corredores nós passeamos, nós conversamos, e nessas salas nós recebemos a educação que foi a base. Então, certamente, a história dessa escola está dentro do meu coração e eu estou dentro dessa escola também. É emocionante você poder perceber todo esse desenvolvimento histórico. E você pensar que em 1936, a cidade, que estrutura física que tinha. E aí surge então uma escola para atender os filhos da igreja. 80 anos depois, você vê uma escola com esse porte de 1.620 alunos, hoje não só atendendo os filhos da igreja, não só atendendo essa região de maior número de adventistas aqui em Campo Grande, mas atendendo toda uma comunidade, toda uma região e podendo ter a oportunidade de levar o amor de Jesus para essas pessoas. Aí nós cumprimos a nossa missão. Escolas são modelo não apenas na sua estrutura física, mas também no seu projeto pedagógico e no seu posicionamento em relação a educar com princípios e valores. É uma instituição em que você pode confiar em termos de honestidade, em termos de fidelidade. É uma instituição também que nunca deixou de lado a parte espiritual. Trazia para a gente o perfeito equilíbrio entre uma vida acadêmica, uma vida de correrias e estudos, e também uma vida de momentos em que a gente precisa refletir em aspectos espirituais. E poder proporcionar para eles isso hoje, por uma questão de esforço, até mesmo colocar como prioridade, vale bastante a pena. Então essa escola inicial, ela é a semente da educação adventista aqui e uma semente fértil. Ela caiu em boa terra, né? Lembrando da parábola do semeador. E ela vai produzir 1000 por 1, nem 100 por 1.